Imagina a cena, a congregação tá lá, toda sentada, Uhum. aguardando o início de um sermão super solene, um sermão sobre disciplina. Aí, de repente, o líder religioso, que estava vestindo um terno social impecável, simplesmente arranca a própria roupa ali no altar. Nossa, Pois é, e por baixo ele tá usando um traje de ginástica brilhante. Aí ele pega um apito e começa a correr de um lado para o outro. caramba! Ou, imagina uma outra situação. Uma cerimônia super silenciosa que é, tipo, interrompida do nada por alguém entrando pelo corredor principal pilotando uma motocicleta pesada. E barulhenta, sabe? Sim, parece a descrição de um roteiro ruim de um show de calouros na TV. Exatamente. Mas o pior é que essas são táticas reais. Táticas documentadas que são usadas hoje na tentativa de atrair mais pessoas para espaços que, bom, originalmente foram criados para contemplação silenciosa, né? Com certeza. E, olha, os registros das nossas fontes não param por aí, não. Tem relatos impressionantes envolvendo, demonstrações de artes marciais. Sério? Artes marciais no altar. Sim! Tipo, cortando melancias na barriga de assistentes em cima do palco principal da igreja. E tudo isso é implementado sobre a justificativa de tornar a instituição e a mensagem, entre aspas, relevantes para a cultura moderna. É uma imagem que me deixa bem chocada, para falar a verdade. Porque, historicamente, a gente tem uma expectativa cultural muito forte de foco e reverência nesses locais. Uhum, um foco absoluto. Exato. Se a gente pensar na arquitetura clássica de um grande templo, por exemplo, ela lembra muito a planta imponente de um teatro secular. A iluminação, a acústica, a disposição milimétrica dos assentos. Tudo apontando para um único lugar. Isso tudo é projetado para que os olhos e as mentes de quem está ali presente se voltem para uma contemplação central ininterrupta. Mas, com essas inovações, parece que a planta original desse teatro clássico foi completamente demoída. Foi posta abaixo. A impressão que dá é que reformaram o espaço para ele se parecer com um grande shopping center, sabe? Onde o objetivo não é mais a contemplação, mas sim satisfazer aqueles desejos imediatos de quem caminha pelos corredores procurando consumo. É uma analogia perfeita. E a missão da nossa análise aprofundada de hoje é justamente desvendar a mecânica desse contraste. Como que a gente foi do silêncio reverente para as motocicletas e luzes de neon? Pois é, qual é a filosofia por trás disso, né? Exato. O material base que vai guiar a gente nessa jornada hoje é um compilado de trechos muito fascinantes do livro O que a Bíblia ensina sobre adoração, escrito pelo Robert L. Dake. E vale um aviso rápido de navegação logo aqui na largada para quem nos ouve. O autor desse livro não poupa palavras, tá? Não mesmo. Ele é bem direto. Sim, ele faz uma crítica teológica muito contundente. Ele aponta o dedo para movimentos gigantescos de hoje em dia, como o movimento de crescimento da igreja e a igreja emergente. Então, nosso objetivo aqui não é tomar partido. Claro, não estamos aqui para defender nem atacar ninguém. Isso, a nossa meta é, de forma puramente imparcial, vestir os óculos do autor. A gente quer dissecar a obra e entender qual é a lógica interna que incomoda tanto ele nesse fenômeno desse consumo religioso. Perfeitamente alinhado. A intenção é observar como essas práticas modernas colidem de frente com as premissas muito rigorosas que o Dickey apresenta sobre o que ele considera verdadeira adoração. Lendo as notas do material, eu fiquei com a forte impressão de que ele não tem o menor interesse em, tentar consertar esse modelo de shopping center. Zero interesse. A sensação é que a proposta dele passa por implodir a estrutura atual e retornar para um padrão que, na verdade, nem pertence a este mundo, né? Ele não está buscando um padrão ouro histórico aqui na Terra. Não, essa é a premissa fundamental para entender todo o resto do argumento dele. Ele vai direto para uma visão puramente celestial. O argumento central é todo construído sobre os capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. A famosa visão da sala do trono. Exatamente. Nesses textos existe uma descrição detalhada do que ele chama de adoração na sala do trono.
É uma cena onde a cortina da realidade física se abre e revela o próprio Criador no centro absoluto de tudo. Onde a majestade domina completamente o ambiente. Uhum. A luz, o som, o foco, tudo emana e retorna unicamente para a divindade. Simplesmente não sobra, tipo, 1 milímetro de oxigênio para vontades, egos, opiniões ou sentimentalismos humanos. Ou seja, ninguém ali está preocupado se a cadeira é estofada e confortável, Jeito nenhum. nem se a melodia da música atende às expectativas estéticas da semana. Exato. E o raciocínio do autor é bem direto. Se existe um desejo real de adorar de forma correta aqui na Terra, essa prática precisa obrigatoriamente espelhar essa atmosfera de foco absoluto no divino. Qualquer coisa fora disso seria, sei lá, uma subversão, né? Uma subversão da ordem cósmica, nas palavras dele. O que explica muito o tamanho da frustração dele com esse modelo moderno. A atenção foi sugada do Criador e transferida quase que inteiramente para a criatura. É literalmente a cultura do consumidor aplicada ao sagrado. É bem isso. E o texto enriquece essa análise trazendo uma reflexão formidável de um outro autor, o Os Guinness. Ele batiza esse fenômeno como o culto da relevância. Culto da relevância. Achei esse termo fortíssimo. Muito forte. E para compreender como isso aconteceu, a gente precisa olhar um pouco para a psicologia do consumo. O mercado, de forma geral, prospera quando ele identifica e sacia as chamadas necessidades sentidas do indivíduo, sabe? Aham. Aquilo que a pessoa acha que precisa no momento. Isso. Mas quando essa mentalidade de varejo invade o espaço religioso, o foco da liderança passa a ser atender às ansiedades imediatas do público. O problema é que muitas dessas ansiedades são artificiais. Elas são moldadas pela cultura secular, pela psicologia pop. Então o líder passa a perguntar o que o público quer ouvir para se sentir bem, em vez de perguntar qual é a verdade que precisa ser dita. Exatamente. Eles ignoram a verdade profunda, mesmo que ela cause desconforto, para entregar validação. Nossa, e a própria linguagem dentro da instituição teve que mudar para se adaptar a isso, né? A fonte menciona aquele pensador, o A.W. Tozer, e ele faz uma observação cirúrgica. O Tozer é fantástico nesse ponto. O que ele diz? Ele afirma que a igreja perdeu a arte milenar da adoração e substituiu por algo que ele chama de o programa. O programa. Sim, e o detalhe revelador aqui é lembrar que a palavra programa, na sua essência, pertence ao vocabulário do mundo do entretenimento. É aquele panfleto que você recebe na porta do teatro, detalhando as atrações da noite. É o roteiro para divertir o público pagante. E ao substituir o sagrado pelo espetáculo, a gente muda totalmente a hierarquia de poder dentro do ambiente. Como assim? Pensa bem, na indústria do entretenimento, o público que está ali sentado é o juiz supremo, certo? Se o show não agrada aos sentidos ou não atende às expectativas, a bilheteria simplesmente despenca. Faz todo sentido. Quem paga, manda. Mas na visão da sala do trono do Dick, a congregação sentada nos bancos não é a audiência avaliando o desempenho do pastor ou da banda. A congregação deveria ser o coral. Eles são os atores performando, ativamente. Ah, entendi. E quem seria o público, então? O público real, o único que assiste e avalia a adoração, seria o próprio Deus. Uau! Essa inversão de papéis é muito profunda, porque ao tratar o público humano como juiz, o sistema acaba transformando o criador num mero produto. Um produto que precisa ser reembalado e vendido com as melhores técnicas de marketing. É uma mercantilização da fé. O que levanta um questionamento inevitável sobre como consertar isso, né? Se esse modelo de programa focado no bem-estar humano é o grande vilão para o autor, como ele constrói a alternativa? Quais são os pilares dessa adoração verdadeira e celestial? O Dick estabelece 7 elementos inegociáveis. Ele foge das enquetes de satisfação e aponta para pilares imutáveis. O primeiro é ser centralizada exclusivamente em Deus. Ok, tirando o humano do centro. Isso. O segundo é o louvor, cujo único objetivo é reconhecer os atributos divinos. O terceiro é ser focalizada em Cristo e na sua obra consumada, fugindo de mensagens de autoajuda. Os pilares doutrinários. O quarto é a música, usada como ferramenta estrita. O quinto é a liturgia. O sexto, a reverência. E o sétimo, a pregação rigorosa das Escrituras. Espera aí. Quando eu esbarrei nesse quinto pilar,
a exigência de liturgia, eu confesso que senti que ali ia ter um atrito enorme com a mentalidade atual. É a palavra que mais assusta, né? Demais. Porque na cultura contemporânea, a palavra liturgia soa quase pejorativa. Ela traz logo na cabeça aquelas imagens de rituais engessados, pessoas com vozes monótonas lendo textos intermináveis. Parece algo muito frio. E a percepção geral é de que impor uma ordem rígida assim vai, tipo, asfixiar qualquer emoção genuína. Esse medo de que a estrutura asfixie a emoção é super comum. Mas o livro lida com essa objeção usando uma metáfora maravilhosa do C.S. Lewis. De longe, uma das analogias mais ricas do material. Ah, eu adoro o C.S. Lewis. O que ele diz sobre isso? Ele compara a liturgia ao processo de aprender a dançar, ou a usar um sapato novo. Imagina que alguém está na pista de dança murmurando os passos em voz baixa. 1, 2, 3, gira. 1, 2, 3. Aham, aquela tensão para não errar o passo. Exato. Essa pessoa não está desfrutando da arte da dança. Ela não está imersa na música porque toda a capacidade mental dela está consumida pela mecânica corporal. A própria mecânica de tentar se manter de pé está no caminho da experiência artística. Perfeito. E o mesmo princípio se aplica ao sapato. Um sapato excepcional é aquele que você simplesmente esquece que calçou durante o dia. Nossa, verdade. Se você está pensando no sapato o tempo todo, é porque ele está apertando, está fazendo bolha. E a tese é que a liturgia excelente opera nessa mesma frequência. Uma boa liturgia não é desenhada para ser o centro das atenções. Ela é uma ordem tão estruturada, familiar e bela, que acaba se tornando invisível. Que sacada fascinante! Então o objetivo não é criar um palco para as pessoas admirarem a liturgia em si. Ela é como um veículo blindado, sem solavancos. Exatamente. Sem imprevistos amadores, sem o caos de um animador de palco interrompendo o fluxo para forçar todo mundo a bater palma, sabe? A mente fica desimpedida, o foco sai do ambiente físico e se volta totalmente para a contemplação. E, paradoxalmente, é desse silêncio e dessa ordem que nasce a emoção mais profunda, né? A reverência. O texto até ilustra isso com o profeta Isaías, quando ele teve aquela visão esmagadora da grandeza de Deus. A reação humana dele não foi pular ou gritar de alegria. Não. A reação foi o emudecimento. Ele ficou paralisado de temor reverente. A emoção autêntica não precisa de barulho constante para ser real. E essa constatação de que a reverência suprema flui do silêncio contemplativo nos leva para o terreno mais controverso dessa discussão, a música. Ah, o fator musical. Pois é, porque se o objetivo final é uma contemplação livre de distrações, a impressão que as fontes deixam é que a música moderna assumiu o volante de forma agressiva. Ela deixou de ser uma ponte e virou a atração principal. A engenharia sonora é usada para manipular as emoções físicas do público. O Dick trata a música como um campo de batalha. Ele resgata o pensamento do Martim Lutero, que dizia categoricamente que a música precisava ser sempre a serva da palavra. A função dela era só transportar a mensagem. E hoje ela virou a rainha. A soberana. Hoje se criam progressões de acordes específicas e se manipulam os decibéis para induzir estados de humor. O pessoal cria arrepios fabricados e a congregação confunde isso com o toque do sobrenatural. É um tom bem melancólico que o autor usa, né? Ele lamenta muito a troca dos grandes hinos históricos por canções super triviais, cheias de refrões repetitivos, tipo mantras mesmo. E tem a observação do A.W. Pink que sumariza o problema doutrinário disso. Sobre as letras das músicas modernas. Exato. O Pink notou que as letras atuais exaltam demais o nosso amor e a nossa busca, enquanto os hinos clássicos focavam na majestade e nos atributos do Criador. O protagonismo inverteu de novo. De volta à lógica do shopping center. O consumidor quer consumir narrativas sobre si mesmo. Ele quer cantar as próprias vitórias. Mas tenta olhar pelo ponto de vista externo. Será que não rola o risco de interpretarem isso tudo como um simples conflito de gerações? Tipo, gente mais velha reclamando que a música dos jovens é simples demais. É um risco claro, mas o livro se blinda dessa acusação de elitismo, transferindo o debate para a arquitetura intelectual. O texto usa os argumentos do Peter Masters, que aponta para a sofisticação dos salmos.
O inário original. Isso. Os salmos não são repetições rasas. Eles têm uma engenharia poética e psicológica assombrosa. Eles conduzem a mente para um processo cognitivo muito específico. Tem uma jornada ali, né? Força o pensamento crítico. Um salmo típico começa descrevendo o desespero absoluto. E aí ele força a mente a recordar racionalmente a história e os atributos de Deus para só depois desaguar na esperança. É quase uma terapia teológica. Exato. E descartar isso em prol de refrões de 4 acordes é como um pico de glicose emocional. Dá uma energia rápida, mas deixa um vazio intelectual. A complexidade dos hinos existia para treinar as mentes a processarem verdades densas. Isso lança uma luz gigantesca sobre o problema estrutural. Porque se esse esvaziamento tomou conta da música, faz sentido que transborde para as atitudes dos líderes. Quando o foco sai da reverência e vira só entreter e reter massas humanas, a instituição adota formas desesperadas, o que nos devolve aquelas cenas surreais do início. Os episódios testemunhados no estado de Michigan. É o culto da relevância no seu extremo. Tem estratégias onde pastores engolem minhocas vivas como recompensa porque a congregação bateu cota de visitantes. Gente, minhoca viva? É um circo. Um circo de variedades contínuo para garantir que o consumidor não sinta tédio nunca. E o custo inegociável dessa mentalidade é a morte do 7º pilar da adoração, a pregação. O autor critica como o estudo denso foi substituído por discursos motivacionais rasos, palestras sobre sucesso. Tem um medo palpável na liderança moderna de apresentar o escândalo da cruz. Verdades duras sobre corrupção humana e arrependimento ofendem o consumidor. E ofender o cliente é o pecado supremo. E o que me chamou muita atenção foi como o livro desmonta a defesa desses líderes. Porque eles sempre dizem, nossos motivos são puros, a gente só quer atrair as pessoas e salvar a relevância. E a obra usa a história de Uzá para refutar isso. A narrativa de Uzá é a chave mestra para destrancar essa tese. A história acontece no Antigo Testamento. A Arca da Aliança estava sendo transportada de maneira totalmente errada. Em cima de uma carroça, em vez de ser carregada nos ombros. Emulando os métodos pragmáticos das outras nações. E aí os animais tropeçam, a arca balança e quase cai na lama. Uzá, num reflexo puramente humano e aparentemente nobre, estende a mão para segurar e salvar o artefato. A intenção dele, instintivamente, era proteger o sagrado. A intenção era boa, mas a ação foi uma desobediência cristalina à regra inflexível de que nenhum homem comum deveria tocar na arca. E, como resultado, ele morre instantaneamente. A lição profunda é que a pureza de intenções não é autorização para subverter as regras do Criador. O Evangelho não precisa ser salvo por intervenções amadoras. Muitos líderes veem a igreja como a arca quase caindo na irrelevância cultural e, em desespero, oferecem luzes estroboscópicas. E o pragmatismo acaba banalizando a mensagem que eles tentavam proteger. Intenção bondosa não purifica método desobediente. É uma estrutura argumentativa irrefutável dentro da lógica dele. Com certeza. O percurso que a gente fez hoje revela um contraste monumental, né? A gente começou lá na magnitude esmagadora e silenciosa da sala do trono celestial e desembarcou na realidade de palcos movidos pela cultura do entretenimento e artifícios desesperados para agradar o consumidor. E o grande aviso do livro soa como um alerta de emergência. Abraçar metodologias de mercado pode até resultar em templos lotados, mas construir instituições numericamente obesas é muito diferente de construir espíritos fortes. O entretenimento mascara uma terrível desnutrição teológica. O afã frenético para tornar a mensagem palatável drenou a própria razão de existir dela, o que nos deixa com uma reflexão muito intrigante para quem nos ouve continuar elaborando depois da nossa análise. A premissa de que o modo como a gente adora molda o nosso caráter. A verdadeira reverência obriga o intelecto a sair da gaiola do ego para conseguir admirar algo infinitamente maior. E o que acontece com a capacidade intelectual e emocional de uma sociedade inteira
quando os espaços tradicionalmente sagrados jogam a toalha, quando os abrigos do silêncio e do mistério se rendem à tática da recompensa rápida e diversão ininterrupta. É um apagão da capacidade humana de experimentar a transcendência autêntica. A sociedade passa a demandar só o que já vem mastigado. É uma lente incrível para investigar várias esferas culturais ao nosso redor. Fica o convite para a nossa audiência. Da próxima vez que entrarem num museu histórico, num evento acadêmico ou em qualquer espaço voltado para grandes ideias, observem a arquitetura da atenção ali. Esse lugar exige aquele esforço mental de contemplação que eleva e amadurece, ou só mimetiza os corredores do shopping, entregando doces narrativos? Escolher entre a reverência profunda ou o conforto vazio é o que molda, afinal, o futuro da própria mente humana.